E o que eu quero falar nessa manhã com vocês, eu estava com uma saudade de falar com vocês, estou bem feliz de estar aqui ministrando nessa manhã, e eu quero falar sobre o sobrenatural em meio ao ordinário. No nosso dia a dia, nós devemos, como cristãos, como filhos de Deus, ter uma vida recheada de milagre, recheada de intervenções de Deus, porque o sobrenatural nada mais é do que aquilo que foge do natural. Aquilo que são fora das leis naturais, fora do comum. E a nossa vida, pertencendo a um Deus Todo-Poderoso, não deve ser uma vida normalzinha. Não pode ser. Se está muito normalzinho, sabe? Aquela vidinha de qualquer ser mortal, está errado. E eu me lembro de tantas intervenções de Deus na nossa casa, no dia a dia mesmo, que fazem, sabe, o nosso coração transbordar de alegria. E são tantos milagres que Deus sempre fez e continua fazendo. E eu amo ver os grandes milagres. Eu amo ver, sabe, o corpo de alguém sendo imediatamente restaurado, como a gente pode ver aqui, esse testemunho lindo. Mas eu amo aquelas coisas simples do dia a dia, que é aquele dia que você está lutando com alguma coisa na tua alma e de repente você sente uma força, você sente uma alegria voltando, você sente a paz sendo instaurada, sabe? Isso é sensacional, isso é sobrenatural. Deus pode fazer isso conosco. Eu me lembro um dia, alguns anos atrás, eu não estava me sentindo nada bem, eu estava febril, e já faz alguns anos, fora desse período que a gente já quase faz o diagnóstico, era algum tempo atrás que a gente não estava nessa, e eu estava muito mal, com dor no corpo, muita febre. Eu sentia assim, realmente algo lutando com alguma coisa forte. Eu não sabia o que era, porque não tinha nenhum médico. Mas eu lembro que eu fui para casa e eu fui orar. E eu estava assim, realmente numa luta ali no meu corpo. O meu esposo estava viajando, ele ligou e falou: "Você está bem?" Eu falei: "Eu não estou bem, mas eu vou ficar em nome de Jesus." Eu estou orando aqui. Ele falou: "Deixa eu fazer uma oração com você." E ele orou. E aí a gente falou amém, concordância. Eu desliguei o telefone e eu deitei. Eu já estava deitada, na verdade, só fiquei sentada para falar com ele. Voltei e deitei, e eu comecei a suar. Gente, eu suava tanto, eu fiz uma poça no meu colchão, assim, de tanto suor. E depois daquele, eu levantei totalmente restaurada. Então, que nome tem isso, gente? Para mim isso tem nome de milagre, sabe? Eu estava ali, eu não tomei uma medicação, eu não tomei um nada, eu simplesmente fui curada. Eu me lembro uma história que a gente já contou aqui algumas vezes, talvez alguns de vocês conheçam, mas essa história me marcou muito como mãe. Que um dia minha filha, ela era pequenininha, a Alissa, e ela teve o dedo prensado numa porta. Aonde fica as dobradiças, assim, ela e o irmão estavam numa brincadeira na porta do banheiro, foram advertidos que essa brincadeira não era legal, porém voltaram a fazer a brincadeira de empurrar a porta. E em algum momento o dedo da Alissa ficou preso a hora que a porta fechou, ali naquele cantinho das dobradiças, na porta, assim. E aí eu vi um choro muito forte, eu já corri para atender. E quando eu vi o dedo dela, gente, era o dedinho de uma criança de perto de 3 anos. Totalmente esmagado, assim. Ele estava pendurado, estava caído no meio da mão. Bem feio mesmo. E eu precisei de alguns segundos, porque uma mãe crente faz o quê? Já ora. Mas eu, como uma mãe crente, o que eu fiz? Eu sentei de índio com ela no colo para tentar acalmá-la e pensar o que eu ia fazer. Enquanto eu estava pensando como que eu ia levar ela para o hospital, porque eu estava sem carro, eu estava assim, peraí, o que eu faço agora? E acalmando ela. Falei: calma. Mas ela: "Mãe, vamos orar." Tão bom ter filho crente, né, gente? Porque a hora que você falha na sua maternidade, alguém te lembra que você é crente, que você pode orar. Aí ela falou: "Mãe, vamos orar." E aí ele começou a orar pelo dedo da Alice. Enquanto ele orava, a gente ouviu um estalo. E a gente ouviu o ossinho voltando, alguma coisa voltou no lugar. E aquele dedinho pendurado, ele sempre fez assim, taf, e voltou no lugarzinho. A gente, glória a Deus, ela fez: "Yes, meu primeiro milagre." E a gente foi, então, de carona para o hospital. E eu lembro que quando o médico atendeu ela, a gente teve um atendimento muito bom, assim. E eu lembro que foi tão de Deus, porque a gente não tinha nem plano de saúde na época, assim. Foi tão maravilhoso, porque a gente chegou, nunca nem depois com plano fui atendido tão bem. Quando Deus realmente, assim, ouve a tua oração ali, a gente foi. Ela tirou o raio-x, na mesma hora a gente já foi encaminhada para um pronto-socorrista que estava lá, tipo de plantão, assim. E ele olhou o raio-x e ele coçava a cabeça. Ele fazia na nossa frente, ele coçava e olhava de novo e virava. E ele falou para a gente: "Olha, não tem sentido. Não está quebrado esse dedo." Ele foi olhar se tinham tirado o raio-x da mão certa. Ele falou: "Não tem razão de ser. O nível de esmagadura do dedo não casa com a parte de dentro porque estava vertendo água do dedo dela." E aí ele falou: não combina, não orna. O osso tinha que estar quebrado, a fratura tinha que estar ali.
Aí eu falei para ele, aqui nós oramos antes de vir para aqui, a gente ouviu o estalo do osso, a gente viu o dedo voltando para o lugar, e eu vim como uma boa mãe, tipo assim, para fazer o desencargo de consciência, né? Para ver se estava tudo ok, porque às vezes Deus faz coisas não do jeito que a gente espera. Às vezes as intervenções de Deus são progressivas, não é na hora que a gente quer. Eu falei, então eu vou fazer minha parte de mãe. E ele falou, olha, realmente, isso aqui não tem explicação. Fora do natural, é sobrenatural. É milagre, né? E eu tenho tantos testemunhos, tantas histórias que eu poderia ficar aqui contando uma após outra, em tantas áreas, nas questões familiares, relacionamento entre nós. Você ora, melhora, né? E você, tantas coisas que Deus tem feito. E para mim, tudo que eu reconheço que no natural eu não alcançaria, eu glorifico de pé, porque é milagre. Então eu posso falar que eu vivo milagres quase todos os dias da minha vida. É difícil viver um dia, porque quando eu abro a Escritura e um versículo salta, eu sei que é o Espírito Santo me mostrando algo. Isso é sobrenatural, não é uma leitura natural, algo está acontecendo ali. Então isso é incrível, gente, ser crente é bom demais, não é verdade? É bom demais. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Marcos. A gente vai ler o capítulo 5, dos versículos 25 ao 29. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada. Eu amo esse texto, né? E de alguma forma, a gente se identifica, como mulher a gente entende o que é um período de hemorragia, um período menstrual, e sabe que normalmente nesses dias você perde as forças, assim, você, né, tem ali um ciclo natural, porém, uma mulher que sofre de hemorragia, ela fica muito fraca. E você imagina 12 anos sofrendo com isso, né? E todos nós, de uma forma, tirando essa questão, né, feminina ali, mas o sofrimento ele chega na casa de todo mundo. A nossa vida é cíclica e nós temos momentos de paz, de alegria, de conquista, de celebração. E é muito importante a gente saber viver cada tempo da nossa vida, né? Mas também chegam os momentos de dificuldade, de tristeza, de batalha, de luta. E isso é a vida, está tudo bem, está tudo certo. E essa mulher, ela estava sofrendo muito, né? Porque tinha todas as consequências dessa condição dela. A mulher menstruada, nesse período, ela era tida como impura e ela não podia conviver socialmente. Ela tinha que ficar isolada, esperando passar. Mas no caso dela, ficou 12 anos. Então, ela estava isolada, ela estava talvez se sentindo rejeitada, talvez sentindo saudade das festas, das celebrações, de estar com as pessoas, mas ela tinha que ficar naquele lugar. E eu não sei o que pode estar trazendo sofrimento hoje. Quando nós temos uma pessoa que a gente ama sofrendo, a gente sofre. Às vezes nós estamos com alguma luta na saúde e o sofrimento vem. Às vezes são as preocupações por diferentes questões, os filhos, as finanças e tantas outras coisas que podem trazer um nível de sofrimento para a gente. Mas a palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento, né? E o conhecimento de Deus nos leva a andar em vitória mesmo em meio às lutas. Sabe, o cristão, ele põe a cabeça no travesseiro e ele dorme, porque ele sabe que tem um Deus coordenando todas as coisas. Esse nível de descanso na nossa alma, no nosso coração, ele é algo sobrenatural. E é proveniente de algo que é fruto desse conhecimento. Então, que você não pereça, que você não sofra, que você não perca vida, né, para a questão de não conhecer totalmente o Deus que você serve. E isso é muito importante, sabe? A gente poder recorrer ao Senhor para que os nossos sofrimentos sejam encurtados. Eu sempre falo que nós não somos de borracha, poderia falar que a gente não é de madeira, que a gente não é um ser insensível, o nosso corpo é sensível, a nossa alma é sensível, a nossa mente muitas vezes exposta a algumas questões também sofrem, mas o nosso sofrimento pode ser encurtado, ele pode ter uma intervenção sobrenatural a qualquer momento, né? Mas algumas pessoas, elas
tem uma escolha de ficar vivendo no natural e fazendo tudo só na força do seu próprio braço. Então se colhe muito menos sobrenatural, se vê mais o natural. Então tem muitas pessoas que são admiráveis, e eu falo até pessoas não cristãs, que elas são tão ordenadas na sua vida, tem tudo tão organizado, e elas vivem princípios que trazem frutos muito legais, mas vai só na força do braço. E tudo que vai só na força do braço, chega uma hora que você tromba com um ponto daquilo, porque o ser humano ele é muito limitado. Mas quando a gente anda com Deus, a gente vai sim fazendo a nossa parte, e existe sim um esforço do cristão, mas você vai provar de algo maravilhoso. Uma vez eu estava num grupo de mulheres e alguém mencionou que a Alda Célia tinha falado numa conversa ou numa viagem conjunta que ela, toda vez que ela pega aquelas passarelas que andam, como é que chama aquilo? Não é escada rolante, é uma passarela que se movimenta. A esteira rolante, obrigada. Toda vez que ela pegava aquela esteira, ela falava, estou na unção, estou na unção. E aí as pessoas perguntaram para ela, por que você está na unção? Ela falou, porque eu entendo que a unção é isso. Você faz menos esforço e chega mais rápido em algum lugar. Né? Então, a esteira rolante ela é uma ilustração da unção. E nossa, a unção não está disponível só para líderes, só para pastores, só para apóstolos, só para profetas. Não, a unção é disponível para todo filho de Deus. Existe uma forma de você dar passos e chegar mais rápido a alguns lugares. Encurtar o teu sofrimento, porque eles chegam à nossa casa, né, mas realmente usufruindo. E não pode faltar conhecimento. A Bíblia fala isso. Um outro texto, lá Mateus 22, 29, diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É um erro se você não está se dedicando a conhecer a palavra de Deus. É um erro não conhecer o poder de Deus. Porque as coisas andam junto. A roda continua sendo redonda, gente. A gente fala e tem coisas tão profundas para se aprender. Mas existem algumas coisas que são princípios que não se mudam. Como que um crente vai viver em vitória, gente? Tem coisa que não muda nunca. Você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que jejuar. Essas disciplinas é aquilo que vai desatar os nós da tua vida, é aquilo que vai abrir os teus olhos para o mundo espiritual, é aquilo que vai te trazer o conhecimento, a revelação de quem Deus é, e vai te impedir de estar nessa condição de perecer. Não é forte essa palavra? Fala que o povo perece, o povo sofre por falta de conhecimento de Deus. Todas as vezes que eu estou com o meu coração, e esse conhecimento de Deus tem que ser uma busca constante, porque o que eu conheci anos atrás, às vezes cai num esquecimento dentro da nossa mente. Sabe, você precisa estar renovando isso diariamente, você precisa estar fortalecendo o teu espírito sempre, 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 para que você possa andar em vitória. Uma outra coisa que me chamou muita atenção nesse texto, que é um texto já bem conhecido, mas eu estava meditando nele e viajei tanto nesse texto. Mas a Bíblia fala que essa mulher, que sofria 12 anos de hemorragia, ela ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu sobre o que ele estava fazendo. Ela ouviu sobre os milagres. E o coração dela ficou tão certo de que se ela apenas tocasse, ela sai de casa falando assim, se eu conseguir alcançar a borda da túnica lá de Jesus, eu vou ser curada. Se eu conseguir pegar a orla do vestido, eu sou curada. E ela saiu com muita fé. Com muita fé. E havia uma multidão cercando Jesus. E a Bíblia fala que essa mulher, ela foi meio que se rastejando. E ela chegou nesse lugar. E ela tocou. E a Bíblia fala que imediatamente aquela hemorragia foi estancada. E ela então encontrou cura. E ela encontrou mais do que uma cura física, gente. Essa mulher agora estaria apta para voltar para os seus relacionamentos, para voltar para a sua vida, para desfrutar das alegrias da vida em conjunto. Então é algo tão especial o que Jesus fez. E tudo o que Jesus faz nas nossas vidas é muito especial, né? Mas o que me faz, né, esse detalhe me chama tanta atenção, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, 17. Se eu não ouço a palavra, a minha fé vai esfriando. Eu vou esquecendo quem Deus é e o que Ele pode fazer. E parece assim, a gente verbalizar isso é até estranho, né? Porque nós somos seres inteligentes. Mas espiritualmente as coisas não andam igual ao natural. É sobrenatural, a Bíblia não é um livro natural. Ai daqueles que acham que a Bíblia é só mais um livro. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus e nós não podemos nos afastar dela. Você precisa se organizar de forma que você consiga ser fiel no teu devocional, na tua leitura bíblica. Isso é uma chave
para você destrancar. Quando nós falamos de ferramentas, uma ferramenta ela não alcança o objetivo se ela ficar largada num canto. Se ela ficar deixada dentro da bolsa de ferramentas. Para uma ferramenta alcançar um objetivo, ela tem que ser pega, ter a prática do uso daquela ferramenta que vai trazer o resultado. Você saber que ler a Bíblia é fundamental, que orar é fundamental, que jejuar faz parte da vida do cristão e nunca praticar nada disso é uma perda de tempo muito grande, né? Você vai deixar de alcançar resultados lindos. Você vai, muitas vezes, estar numa vidinha ordinária, enquanto você podia estar vivendo uma vida cheia do sobrenatural, cheia de intervenção de Deus, cheia de milagres, né? E ter uma vida tão mais legal, porque, gente, é tão bom ver Deus agindo na nossa vida, né? É muito especial. É muito especial. Eu amo ver os milagres. Eu amo, né, um dos milagres que mais me chamam a atenção. Eu amo ver uma cura, sabe, super milagrosa, pernas crescendo, já vi braço voltando no lugar, já vi pessoas que não tinham o útero sendo recriado. Eu estava num culto uma vez que uma mulher ela foi querer dar o testemunho que tinha acontecido durante o culto. E ela falou que ela tinha removido, ela tinha feito mastectomia, que remove uma mama. E ela foi testemunhar que a mama cresceu enquanto ela estava no culto. Um Deus criativo, um Deus que pode fazer essas coisas, né? Então, eu tenho visto e ouvido tantos milagres, que estou aqui para lembrar você que você também pode desfrutar deles em nome de Jesus. Eu sei que muitos de vocês, eu estou olhando algumas carinhas aqui, e eu vou lembrando alguns milagres que eu já ouvi de vocês mesmos, né? Me contando sobre a casa, sobre os filhos. E muitas pessoas me perguntam assim, pastor, o que você fez? Que os seus filhos sempre foram crentes, né? O que você fez para eles serem fiéis? Até hoje eles já são jovens e continuam servindo a Deus. Um dos meus filhos já é casado, é um pai de família e continua temente, continua nesse lugar. Qual é o mistério? Eu falei, gente, é a mesma coisa, o sobrenatural de Deus na nossa vida. Por quê? Quando não dava conta de alcançar o coração deles de forma natural, com as técnicas que aprendi, através de tanta leitura e sendo uma educadora e tudo, eu ia para o joelho. E eu já vi muitos pais ameaçando os filhos aqui, se você não me contar, o Espírito Santo me conta. Eu não fiz essa ameaça, mas a verdade é que quando eles não contavam, o Espírito Santo contava mesmo. E isso é o sobrenatural de Deus. Então, quando eles estavam na adolescência, eu me lembro algumas crises, algumas situações, que eu não estava conseguindo acessar o coração deles. Tentava abordar por um lado, tentava conversar e não vinha para fora. Eu ia para o joelho e falava, Espírito Santo, me mostra. Meu filho ou minha filha, tá estranho, tem alguma coisa lá, eu não sei, gente, é batata, pai e mãe crente, né? Pode realmente usufruir dessa ferramenta que é você poder interceder por eles e ver o Senhor te mostrando um caminho para que nós possamos ajudar os nossos filhos, né? E trazê-los para o alinhamento com Deus e com a família. Então, esse é o segredo para todas as áreas da nossa vida, né? Quando, muitas vezes, entre o casal, né? Tinha alguma coisa que a gente não conseguia acordar somente na conversa, vai para o joelho, né? Algumas vezes eu tentava argumentar tanto. E às vezes o Luciano muito inteligente, muito racional, muito bíblico. Ele tem uma base bíblica até porque pode repetir prato. Ele tem base bíblica para as coisas mais aleatórias. E fala, mas na Bíblia está escrito. Eu falo, meu Deus, eu tenho que ler mais a Bíblia. Porque, gente, ele é demais. Vocês conhecem parte disso, que flui pelos poros. E às vezes eu ali assim, com uma certeza de que eu estava com algum argumento muito bom, mas eu não conseguia convencê-lo. Joelho, gente. Várias vezes dessas que eu não tinha argumento suficiente. Eu ia para o meu joelho e falava, Deus, se eu estou errado, o Senhor vai me mostrar. Mas eu tenho uma impressão que eu estou certa nisso. Então, o Espírito Santo mostra para a gente. Aí ele vinha. Eu queria te falar sobre aquilo que você falou. O Espírito Santo me falou. Obrigado, Senhor, obrigado. Então, para aquilo que a nossa capacidade humana, ela tem um fim, o sobrenatural nos leva além, a intervenção de Deus, a intercessão. E nós não podemos nos esquecer disso, né? Nós precisamos fazer uso, né, realmente dessa graça que Deus tem, que é o poder dele disponível. Eu amo. Cada vez que eu vou ler a Bíblia, o Espírito Santo faz saltar alguma coisa. Gente, isso é sobrenatural, eu amo. Eu amo aquilo, faz sentido. Eu fico o dia inteiro cantarolando, fico inteira feliz.
porque aquilo me veio ao coração e me alimentou e me desafiou. Isso é muito especial. Na parte final ali do versículo, né, quando ela está falando depois, ela ter ouvido sobre a fama de Jesus e ela ter realmente se movido, né, para tocar, enfrentando ali os desafios da multidão. E talvez alguém poderia reconhecê-la. Eu fico imaginando essa mulher, como, sabe, ela chegou ali, talvez meio se escondendo, com o cabelo na cara, e falou: gente, eu preciso estar aqui, eu preciso desse milagre, dá licença. E ela, com aquela dificuldade natural que você tem de se mover numa multidão, ela foi perseverante. Ela foi até poder realmente chegar onde ela precisava. E essa parte eu coloquei aqui como um dos tópicos, né? Se mova. Porque às vezes, eu não sei se você já teve isso, algumas vezes eu passei por esse sentimento. Porque Deus vai fazer, e Deus é todo poderoso, Deus é soberano, Ele é o Criador do universo, Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, e eu sou uma mera mortal, então eu vou ficar aqui sentada esperando um milagre. Mas o Espírito Santo me ensinou que não é assim que a gente vive a vida cristã. Existe a graça de Deus, o poder de Deus, que atua com uma reciprocidade. Eu me movo, eu me lanço. E essa é uma evidência da minha fé naquilo que Deus pode fazer. E Ele vem com a resposta, que só Ele pode dar. Lá em Tiago 4,8 a Bíblia fala: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Uma reciprocidade. Eu dou um passo e me lanço em cima daquele conhecimento de que Deus faz todas as coisas. E Ele vem com aquela resposta, com aquele favor, com aquela graça. Tem muita gente que quer arrumar emprego e fica só orando. Você tem que orar, mas não basta só orar. Vai lá, coloca o teu currículo online, entrega nas portas, bate, pergunta. Né? E você vai falar: mas qual é a diferença? A diferença é que você vai parar num emprego que você nem merecia. Sabe? Você vai ver o favor de Deus. Você vai ver o milagre. A gente ouve isso uma vez após outra. Eu estava ouvindo ainda hoje pela manhã, uma pessoa me testemunhou, falou: olha, eu não ouvi Deus num momento de transição, porque eu estava um pouquinho frio e tal. Ele falou: e me custou tão caro, porque eu saí de um emprego muito bom. E porque eu não busquei a direção de Deus, eu fui parar no emprego que eu não dei conta de ficar. Então, a gente precisa tanto, né, viver isso, porque para mim, como eu falei, é o sobrenatural no ordinário. Você abre uma porta, recebeu um convite maravilhoso, uma proposta linda, em vez de sair correndo, você fala: eu sou crente, eu tenho alguém que governa a minha vida. Antes de sair correndo, eu vou orar. E é tão maravilhoso você ter aquela paz para seguir. E às vezes é triste quando a paz não vem. Você fala: eu queria tanto. Mas você fica lá, né, no lugar que Deus está te abençoando. E você vai ver favor de Deus também, às vezes, ali onde você ficou. E na sua mente seria onde você iria. E todas essas coisas são bom demais. Gente, crente é um bicho doido, não é? Eu acho crente muito bicho doido, assim. Mas eu amo ser. Sabe, quando eu vejo alguém se movendo de uma forma super extravagante, amo os crentes que têm coragem de fazer uns votos malucos, amo. Por quê? Sabe, é evidenciar uma fé, uma convicção, um estilo de vida. Tem pessoas que são crentes e que no ambiente ninguém sabe o que ela é. Sabe, onde ela convive diariamente. Às vezes, porque ela nunca falou. E às vezes a atitude dela também não diferencia em nada. Está errado. Está errado. A nossa postura, a nossa conduta, o nosso olhar, a nossa palavra, ela precisa testemunhar sobre uma verdade que é maravilhosa, que nós somos aceitos por Deus e nós somos feitos filhos dele. Nós temos essa responsabilidade de representar o reino de Deus. Quem concorda comigo? Olha, glória a Deus, nem todo mundo levantou a mão, eu estou preocupada, eu vou dar mais uma chance. Se você não concorda que você tem que dar bom testemunho, nós estamos pregando alguma coisa errada. Então eu vou falar de novo, mas levanta bem alto para ficar feliz. Que eu sou, vamos lá. Quem aqui concorda que a gente tem que ser um bom testemunho, exalar o bom perfume de Cristo? Levanta a sua mão, por favor. Aleluia, fiquei mais feliz agora, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que a gente tem uma igreja maravilhosa que vive Jesus. Obrigado, Jesus. Eu sei que quem não levantou antes é porque estava com sono, está acordando, está tudo bem. Mas glória a Deus que vocês levantaram. Se você não levantou muito convicto, a partir de hoje você vai ser esse crente borbulhante, fervoroso, contagiante. Né? Eu sempre, quando eu falo de crente, assim, a Angélica, eu sempre falo da Angélica, porque a Angélica para mim é uma crente, né, que é uma das nossas diaconisas da casa, que até no assalto ela evangeliza, gente. Mais do que um assalto já evangelizando, não é? Ou é um que se evangelizou? Acaba o assalto com gente ajoelhada aceitando Jesus. Isso é crente, gente. Isso é crente, entendeu? Que você entende quem você é em Cristo Jesus. E você não vive uma vida natural. Você vive uma vida sobrenatural. E uma coisa que sempre as pessoas questionam.
Porque nem sempre a nossa oração tem o resultado que a gente espera. Muitas vezes a gente ora por uma coisa e não acontece, ou acontece outra. Teve situações que eu orei e que o fim não foi aquilo que eu estava pedindo, aquilo que eu entendia como o mover sobrenatural de Deus. Mas a gente tem que entender que Deus é soberano. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Alguém me perguntou hoje de manhã, falou, pastor, o que você faz quando as coisas não acontecem? Ela falou, porque eu sinto um pouquinho, às vezes, não tenho a ousadia, às vezes, de falar para alguém, por exemplo, que eu estou orando para a cura dela, porque se Deus não fizer? E eu falei, gente, esse é um medo que a gente não pode ser tomado. Porque enquanto a gente está orando, a gente vai com tudo. A gente vai rasgando, se não der, nós volta costurando, entendeu? É assim que a gente faz. Vai rasgando, não deu, volta costurando. E como que a gente costura? A gente vai lembrando quem Deus é. A gente vai lembrando que o pensamento dele é mais alto do que o nosso. Que às vezes a gente está imaginando que o sucesso de um ato é uma cura e Deus leva, porque aquele é o momento que aquela pessoa está pronta para entrar na eternidade. E às vezes a gente está achando lá na frente, Deus está vendo, vai dar ruim se deixar. Então já recolho já. O nosso pensamento limitado consegue fazer boas conjecturas na confiança de que nós temos um Deus bom e justo, e fiel, e maravilhoso, e todo-poderoso, e toda a lista que segue. Mas quando você realmente está no momento de batalha, de lutas, vai com tudo, só crê, só vê aquilo, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, vai com tudo. E essa é a nossa regra, bem-aventurados flexíveis, porque eles não se quebrarão. Não deu, volta costurando, e Deus traz consolo, Deus traz direcionamento. Eu me lembro que várias situações que nós oramos por algo, às vezes intercessões muito grandes, de algumas causas que se tornam públicas, e você vê, e Deus faz de outro jeito. Mas uma coisa que eu aprendi, porque eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu me sentia como uma representante do reino, que eu precisava advogar a favor de Deus. Tipo assim, falar, não, gente, peraí, Deus continua sendo bom. E um dia eu ouvi um pastor dizendo, Deus não precisa de advogado. Você não precisa ficar preocupada ou constrangida, porque Ele tem uma forma de agir, inclusive naquilo que, com as famílias envolvidas, com as pessoas, Deus sempre traz algo e Deus faz, porque Ele é Deus. O fato dele não fazer como a gente pensa, não significa que Ele não está fazendo, Ele está fazendo melhor. Eu creio nisso, amém? Ele está fazendo melhor. E quando a gente se move para Deus, a gente vai ver o poder dele em ação. E eu queria falar sobre algumas verdades aqui da palavra, que são o poder dele para a salvação. Quando nós estamos orando por familiares, por amigos, por pessoas, para que eles possam entender quem é Jesus, você está gerando algo no reino espiritual. A nossa intercessão, ela é poderosa. E essas pessoas, quando elas vêm, de repente, elas se sentem constrangidas. E hoje, no país que nós estamos, muitas pessoas ouvem a pregação da palavra. Mas o que acontece é que, em algum momento, aquilo faz muito sentido. É o poder de Deus, é o sobrenatural. E, de repente, ela já ouviu, Jesus te ama, e ela falou, estou nem aí. E, de repente, você fala, Jesus te ama, ela chora e fala, eu sei. É lindo ver quando você vê o poder de Deus agindo na vida de uma pessoa. E a palavra fala lá em João 1,12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A paternidade de Deus estabelecida em nós é algo sobrenatural. A palavra fala que o Senhor nos dá o poder de nos tornarmos filhos. Éramos antes escravos, e o Senhor nos dá o poder de entrar nesse lugar, de paternidade, de ser adoção, aonde nós podemos nos mover, com a certeza que nós temos o melhor Pai do mundo. O melhor Pai do mundo. Todas as limitações da nossa alma, do nosso coração. Ele é o Pai mais rico que você possa ter. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Então toda a provisão que você precisa, tudo que você precisa, esse Pai é o Pai perfeito. E nós temos o poder de Deus para entrarmos nesse lugar. Romanos 1,12 diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, há as coisas poderosas, as coisas que fogem do natural. Quando você vê uma pessoa entrando em contato com a Bíblia, com uma pregação, com um testemunho, e ela se movendo em direção a Jesus, a essa decisão, é algo sobrenatural. E a gente tem que celebrar dessa forma, essa conversão, essa entrega. A Bíblia fala que é o poder de Deus. Há poder para o aperfeiçoamento. O meu marido, muitos anos atrás, ele tinha uma brincadeira com os amigos mais íntimos, assim. Qualquer coisa que falasse, que ele gostava de falar isso, ele se divertia, ele falava para os amigos, vai se lascar.
Gente, toda vez que ele falava, você vai se lascar, eu ficava assim, meu Deus, mas é tão feio falar isso. Eu chegava pertinho dele, às vezes quando a gente ia embora, eu falava, amor, você é um homem de Deus. Não fala, vai se lascar. Mas são meus amigos íntimos. Eu falava, mas não, amor, mesmo assim, mesmo com seus amigos íntimos, por favor, é feio. Ai, não fala. Aí um dia, depois de várias vezes que eu tinha falado para ele, ai, por favor, amor, eu não acho que combina com você e tal. Aí um dia ele falou, é que você não entende quando eu falo isso. Eu falei, então me explica. Ele falou, quando eu mando ele se lascar, eu estou dizendo, vá tirar lascas de si mesmo. Vá ser aperfeiçoado. E a hora que ele falou isso, eu achei tão lindo. Falei, nossa, era isso que você estava pensando? Poxa, perdão, né? É lindo isso. Você dá um toque para um amigo ser melhorado, né? E aí, eu achando ainda a frase meia... Algumas vezes eu estava com meus amigos e falava, olha, você precisa tirar lascas de si mesmo. Você precisa ser aperfeiçoada. O vulgo vá se lascar, mas, né, eu estou orando por essa transformação na sua vida, nessa área. E foi uma coisa que a gente riu, porque eu falei, nossa, achei tão bonito. Mas a questão é que todos nós precisamos ser aperfeiçoados. Todos nós precisamos ser transformados. E a Bíblia fala que é o poder de Deus para realmente nos tocar, nos fortalecer nas nossas fraquezas. Né? Às vezes a gente acha que porque a gente é crente e porque a gente é esse representante do reino de Deus, a gente não pode ter fraqueza. A gente não pode, às vezes, não estar tão bem, mas é mentira isso. Está tudo bem se um dia você está não tão bem. Né? Mas sabendo e ciente que rapidinho você vai melhorar. E a Bíblia fala que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando a gente está nesse estado que não está tão bem, que a gente ora como nunca, na verdade. A gente vai buscar Deus, que às vezes a gente está tão feliz também que a gente esquece de buscar com tanto fervor. Mas quando o negócio aperta, e a gente sabe quem é o Deus que a gente serve, é para Ele que a gente corre. E a Bíblia fala que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado. Né? Então, uma das chaves para esse aperfeiçoamento é a oração em outras línguas. Em Romanos 8:26 diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu me lembro a primeira vez que eu participei de uma reunião, um grupo de crente que orava de tarde, umas mulheres penteca, canela de fogo, que a minha mãe começou a participar. E uma tarde ela falou, vamos comigo? Eu falei, vamos. Né? E eu sentei assim no corredor, era um grupo pequenininho, mas eu senti um corredorzinho e eu sentei numa das cadeiras assim, bem no corredor. E tinha uma senhora, que agora assim, tem meu coração, uma senhora, muito de Deus, já está na glória, mas ela era uma mulher que transbordava a unção assim, de Deus, porque ela orava muito, era uma mulher cheia da palavra, cheia da unção. E eu lembro que eu não conhecia essas coisas, eu sempre fui cristã, eu era católica, e eu amava Deus, mas eu não tinha o hábito de ler a palavra, eu não tinha o hábito de buscar a Deus consistentemente, então eu tinha aquela fé rasinha, aquela fé que você sabe que Deus existe, Ele é bom, e eu orava eventualmente até, mas era isso. Então eu estava naquela hora e eu vi aquelas mulheres orando com tanta intensidade, aquela reunião estava sendo assim, algo novo para mim. E de repente essa senhorinha, a Terezinha Sbravati, ela estava orando e ela estendeu uma mãozinha e foi andando no corredor orando em outras línguas. Eu sempre amei idiomas. Aí eu falei, é asiático. Eu falei, é asiático, eu não sei qual é, mas é da Ásia. E eu lembro que ela fazia... isso é a Ásia, gente. Eu falei, mas o que essa mulher maluca está orando, falando asiático aqui? Tipo, não sei qual idioma, mas da Ásia. O que ela está falando? Não entendi nada. Fiquei cheia de dúvidas. Depois falei, mãe, aquela mulher, ela é normal? Porque ela estava bem. A minha mãe, sim, ela é maravilhosa, é uma mulher de Deus. Eu falei, mas por que ela estava falando aquele idioma? Ela falou, não era idioma. Ela estava orando. E eu era muito novinha e foi a primeira vez que a minha mãe falou sobre esse tipo de oração. E eu nunca achei tão normal. Até hoje, às vezes, não acho. Mas eu entendi o que é essa linguagem, né? O que é, quão maravilhoso, porque nós estamos falando de ver o sobrenatural no ordinário, né? Então, essa é uma ferramenta para a gente, sabe, viver novas experiências em Deus. Assim como o jejum desata coisas na nossa vida. Não é bom jejuar, é bom ter jejuado, né? E não é bom, às vezes, ficar tanto tempo orando em línguas, porque você fala assim, o que eu estou falando, gente? O que eu estou fazendo aqui? Mas é ótimo porque você abrevia caminhos, você desata o sobrenatural na sua vida, né? E eu posso testemunhar isso como alguém que realmente, a nossa família tem essa cultura de orar em línguas. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele intercede sobremaneira. Às vezes a gente não sabe como orar numa situação.
A gente não sabe qual é o melhor caminho de orar. Você fala, estou sendo egoísta se orar assim? É correto? É justo? Não sei. Às vezes a gente se pega assim, não sei para onde orar nessa situação. Às vezes são situações tão inusitadas. Eu falo, então, eu falo às vezes no meu tempo de oração, eu falo, Deus, eu vou orar em línguas. Eu quero essa intercessão de sobremaneira, acima daquilo que eu posso fazer. Né? E o Luciano, muitas vezes quando a gente está viajando, a gente fala, vamos para a Misterolândia, a gente brinca assim, e essa é uma sigla para a gente falar, vamos orar em línguas. Cada um fica orando. Quando os nossos filhos eram pequenos, muitas vezes a gente fazia trechos de viagem. A gente põe um tempo e falava, ó, a gente vai passar muitas horas no carro. Então, os próximos 30 minutos, ninguém vai falar nada. Só orar, em outras línguas. E eles já, desde cedo, já oravam. Então, a gente começava a orar. E esses dias a gente estava numa viagem, semana passada, ou retrasada, estou perdida. Alguns dias, dentro dos 15 dias para trás, fizemos uma viagem no interior do Goiás, de carro, e nós precisamos ir em 2 carros. Então, o Luciano falou para mim, Kelly, eu vou levar a Alissa comigo, porque a gente tem 2h30 de viagem, e eu vou para a Misterolândia com ela, às 2h30. Porque a gente, né, ele falou assim, eu quero que ela venha comigo nisso, porque ele falou, eu fazia tantas vezes isso, então com eles menores a gente fazia tempos menores, né? E aí ele falou, não, vai ser daqui até lá. Eu falei, chama, leva com você. Eu só não fui porque eu estava no carro dirigindo no outro, então não deu para ir. Mas aí uma hora que a gente parou no meio do caminho só para usar o banheiro, tomar uma água e tal, eu falei, e aí, Alissa, tá legal lá com o pai? Ela, sim, porque o que eu posso falar, nossa conversa é xaramaracanta, tá ótimo. Ela falou assim, e nada fora disso. Eu falei, glória a Deus, né? Ela falou, mas tá ótimo, mãe, tá ótimo. Mas porque a prática em si, eu não sei quantos aqui têm o hábito. Às vezes você fala assim, gente, o que eu estou fazendo? E a nossa mente, ela realmente questiona tantas coisas. Mas aqueles que creem que a palavra de Deus é verdade, precisam obedecer. Né? E talvez a Bíblia fala que a oração em outras línguas, ela é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Quais as outras evidências? Antigamente você era ruim de perdoar, mas é ruim de reconhecer. De repente você fala, gente, eu preciso resolver isso agora. Preciso pedir perdão. Isso é uma evidência do Espírito Santo na tua vida. Eu lembro que logo que eu me converti, eu tinha 15 anos, e eu andava com um grupo de amigas que não eram cristãs naquela época. Depois algumas foram tendo as experiências, tentava pregar para elas. Mas várias vezes o Espírito Santo me levava a fazer umas coisas que eu falava, Deus, eu vou pagar mico. Eu vou ser a doida do grupo. Por quê? Às vezes sentava com um grupo das amigas, elas falavam mal de outra. Eu ficava quieta. De repente eu estava orando de manhã, estava lendo minha Bíblia, o Espírito Santo falava, você vai atrás daquela menina de quem você ouviu falar mal e você não defendeu, e você vai pedir perdão para ela. Eu falei, Deus, mas eu nem falei. Eu nem falei, Senhor, isso é injusto. Eu só escutei. O Espírito Santo falava, não, mas você vai lá e você vai falar, eu ouvi falar mal de você, eu não te defendi, eu quero te pedir perdão. Gente, eu tinha tanta vergonha. Eu lembro de chegar, oi, tudo bem então? Você pode me perdoar? Porque eu ouvi falar mal de você, não defendi. Então a pessoa ficava me olhando com uma cara, você é doida? Quem faz isso? Mas isso era uma evidência do Espírito Santo na minha vida. Na leitura bíblica, que você vê que aquilo ganha um novo sentido. As revelações que acontecem ali naquele momento de intimidade com Deus, da tua oração. E você sente Deus falando com você. Isso é uma evidência do Espírito Santo. Uma outra evidência é essa oração. Mas algumas pessoas têm experiências tão lindas. Gente, quando eu me converti, a minha igreja era muito pentecostal. Mas muito pentecostal. Quando a gente fazia os concílios lá da igreja, era céu, terra, manto, giro. Eu amava tudo aquilo, mas eu achava, gente, esse é o povo mais doido, mas eu não quero ficar longe deles. Gostava daquilo. Mas a oração, eu sempre fui alguém que eu precisava entender, eu sempre preciso entender as coisas para ter sentido. Então eu falava, mas por quê? Mas onde está na Bíblia? E foram me dando todas as respostas, os ensinamentos. Mas a minha mente era um grande bloqueio. Porque eu lembro que algumas pessoas perto de mim, um dia que começaram a orar em outras línguas, parecia que abriu uma fonte, sabe? Que destancou um negócio já... Umas coisas lindas que saía. E eu falei, Deus vai ser assim comigo. Todos os apelos que tinham para batismo no Espírito Santo, todos, eu ia. Eu ficava lá, abre a sua boca que vai encher.
eu falei, gente, eu estou inventando esse rarará. Eu falava, não é de Deus. E uma luta, em casa eu tentava. E eu lembro que quando eu sentei com o meu pastor, ele falou, você já tem o Espírito Santo em você. Ele me ensinou sobre essas questões. Ele falou, você tem perdoado com mais facilidade? Você tem sentido que algumas coisas da palavra de Deus fazem mais sentido hoje? Ele falou, tudo isso é uma evidência. Uma que também está no meio dessas é a oração. Ele falou, seja fiel quando vier qualquer impulso. Gente, e eu me sentia ridícula. Porque o meu era... Eu falei, gente, não é possível que é isso aqui. Mas era. E depois foi desenvolvendo. Então, eu quero encorajar vocês que estão cheios do Espírito Santo, mas que ainda não usufruíram dessa evidência, dessa coisa de ser presente, essa ferramenta. E qual é a vantagem de você praticar essa doideira toda? É você ver sendo ativado coisas muito mais rápido na tua vida. Você vê e você sente o benefício. Eu estou testemunhando para vocês, porque eu quero encorajar vocês que não têm orado tanto. Às vezes eu dou uma diminuída e eu sinto rapidinho o Espírito Santo me chamando. Mister Holândia, volta para lá. Às vezes eu começo a sentir umas coisas a minha vida é tão natural. Eu não gosto de viver só natural, eu gosto de viver essa coisa de Deus, entendeu? Lembrar que eu sou crente, acordar aleluiada, é isso. E aí eu volto a praticar jejum, muitas horas eu vou marcando para mim. Cada um tem a sua forma de se estimular ou se desafiar. E você tem que criar coisas para você ser efetivo na leitura bíblica. Então, assim, vê o jeito que você funciona. Você fala, não sou muito bom com... Pega um plano de papel, vai fazendo um xizinho e lê a Bíblia. Marca um tempinho, separa um tempo que você vai ficar sozinho, talvez indo para o trabalho e fala, esse trecho eu vou orar em línguas. Eu tinha uma técnica, quando eu era estudante, e eu queria muito viver isso. Eu punha um fone de ouvido no meu ouvido e eu orava em línguas no ônibus, bem baixinho, porque olha a minha ideia, se alguém me vê mexendo a boca, vai achar que eu estou cantando, né? Então não vão achar que eu sou tão doida, só um pouco. Aí eu punha e eu ficava sentada no banco do ônibus, às vezes em pé, e ficava orando. Às vezes a pessoa falava, oi, tudo bem? Tudo jóia. E voltava, porque eu tinha determinado que aquele trecho que eu ia andar 20 minutos de ônibus era o meu tempo que eu ia fazer isso. Às vezes aparecia alguém para falar de Jesus, e aí estava justificado diante de Deus. Eu falei, Deus, se for para falar de Jesus, eu estou liberada. Senão eu vou orar em línguas. Então era isso. E a gente precisa ter coisas. Hoje, a minha rotina, eu consigo colocar isso, de várias formas, em vários períodos, mas meu desafio, assim, muito. E eu quero encorajar vocês a fazerem isso, porque é maravilhoso, os frutos. Se você falar, como eu ativo o sobrenatural na minha vida? É com essas práticas mais básicas, mais super elementares na vida cristã. A Bíblia fala também que há poder para a esperança. Na palavra de Deus fala, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, na paz do vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Então a Bíblia fala que às vezes a gente está abatido, frustrado, e você fala, como eu saio dessa condição? Sofrendo mesmo, não conseguindo ver amanhã. E a Bíblia fala que no poder do Espírito Santo, Deus pode renovar a esperança do nosso coração. Pode nos colocar nesse lugar de gozo, de alegria, de plenitude. Então, use as ferramentas. E para concluir, eu quero realmente falar para você. Muitas vezes você espera que o sobrenatural de Deus venha ao teu encontro. Mas hoje eu quero te desafiar, vá ao encontro do sobrenatural. Em nome de Jesus, faça a sua parte, viva as suas disciplinas, enche o teu coração de fé e vai. Sai rasgando, se precisar, você volta costurando, mas vai, entendeu? Vai com tudo. Vê os seus alvos, vê as suas metas, mergulhe em Deus, seja aquela pessoa que não passa um dia. Esses dias eu estava num evento com algumas pastoras e uma delas, uma senhorinha, coisa mais linda, ficou de pé e falou assim, eu me converti quando eu tinha 6 anos, ela está com quase 80. Ela falou, e faz mais de 70 anos que eu leio a Bíblia todos os dias. Gente, eu sou 30 anos convertida. Eu não posso falar que eu li todos os dias. Pulei alguns, que triste. Queria tanto ser que nem ela. Poder falar, faz 30 anos que eu leio a Bíblia todos os dias. Não, falei, Alguns às vezes passou. Mas eu busco essa disciplina. Hoje eu coloco várias alertas para mim, para eu não passar nenhum dia sem ler a palavra de Deus, porque isso é vital. Quando a gente passa um dia sem comer, lá para o 2º, 3º, você já está tremendo. E se o teu espírito não é diferente, não pense que você vai ser um crente vitorioso, fazendo pouquinhos lanchinhos na sua vida. Só na hora do culto, uma reunião, alguma coisa pronta. Você vai ser um crente vitorioso e cheio do sobrenatural, quando você viver aquilo que Deus, o caminho que Deus deixou para a gente, que você colocar as ferramentas para funcionar. Amém? Vamos ficar de pé comigo. Eu queria que nós
a gente possa fazer uma oração juntos, nesse momento. E eu quero realmente te desafiar, assim, a orar nessa hora com bastante coragem. Eu não sei quantos de vocês estão assim com expectativa de tudo que Deus vai fazer no momento desses dias. Quando a gente tem as conferências, e essa tipo do sobrenatural é assim, aleluiado somos e Joe somos, e a gente vem com o coração, querendo ver o fogo pegar, os milagres acontecer, o céu descer e tudo isso, né? E nós vamos ver mais uma vez em nome de Jesus. Mas eu quero lembrar você que durante o seu dia a dia tem milagre para você. Eu já me peguei tantas vezes numa cena tão natural. Eu, em algum momento, em algum lugar, olhar para uma cena e o Espírito Santo me ministrar. Eu acho isso tão sobrenatural, tão incrível, sabe? Numa cena do dia, o Espírito Santo falando, te encorajando, te fortalecendo. E eu quero que vocês possam ter o coração com essas expectativas. Não viva uma vida ordinária, natural, somente, né, comum, não. Tem coisas melhores. Há um banquete preparado para nós todos os dias da nossa vida. Há o sobrenatural pronto para ser manifesto. E eu quero muito que você possa ter essas experiências com Deus em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo, nessa manhã nós nos rendemos a Ti. Nós podemos reconhecer a Tua presença, o Teu toque em nós. Nós Te agradecemos por todas as vezes que o sobrenatural nos alcançou. Que o Teu toque, o Teu favor, a Tua graça, Senhor, nos tocou. E nós queremos nessa hora pedir que nós possamos sair do ordinário, Deus. Que a gente, como filho de Deus, pertencentes a Ti, nós possamos ter uma vida realmente recheada dessas experiências. Que não passe um dia sequer sem nós percebermos o Teu toque em nós. Que os nossos olhos espirituais se abram. Que os nossos ouvidos espirituais sejam sensíveis para ouvir a Tua voz, a Tua direção, o Teu alinhamento. Que nosso coração possa ser humilde e quebrantado para receber toda a correção que vem da Tua parte, Senhor, todo o ensino. Que a nossa mente não se amolde aos valores mundanos, mas que nós possamos ser transformados segundo a Tua palavra. E isso é tão sobrenatural, Senhor, nos tornarmos realmente assim como Jesus, que é o nosso padrão. Faz em nós a Tua obra, Senhor, na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos casamentos, que nós possamos viver o Teu melhor. Tudo aquilo que o Senhor tem sonhado a nosso respeito, possa ser o nosso viver, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes que nos distraímos tanto, Senhor, e nós ficamos tão distantes daquilo que é a fonte. Nos perdoa quando somos realmente falhos nas disciplinas espirituais, quando não seguimos o caminho que já está trilhado para o êxito, para uma vida abençoada. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda realmente a vivermos o nosso dia a dia regrado, em ordem, com disciplina. Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Vocês recebem essa palavra nessa manhã, essa intercessão por uma vida cheia do sobrenatural. Glória a Deus.